Vivemos em uma sociedade onde o consumo é incentivado de uma forma excessiva. Por isso, muitas pessoas acabam entrando em dívidas e, com isso, perdem a sua qualidade de vida, entre outros muitos problemas. No programa de hoje, nós vamos buscar orientações na Palavra de Deus para saber como lidar com essa realidade e ter uma vida financeira mais equilibrada. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você está passando a semana? Tudo na paz? Como é que você está, se você está acompanhando o programa Escola Bíblica, como é que você está reagindo? Como é que estão as coisas? Já pediu o seu guia de estudos? Nessa temporada, se você está assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando Educação Financeira à Luz da Bíblia, que é o tema do nosso guia de estudos, tá? Se você está assistindo pela primeira vez este programa, neste programa, aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança, nós estudamos, neste programa, os guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Exatamente isso. Como diz o nome, uma grande escola, porque nós distribuímos os guias de estudos gratuitos e a cada temporada nós vamos estudando esses guias. Lembrando que esses guias são gratuitos porque eles têm o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são aqueles doadores mensais que acreditam na mensagem que a Novo Tempo apresenta. Por isso, obrigado a você que é um Anjo da Esperança. O Guia de Estudos Educação Financeira à Luz da Bíblia tem um propósito, que é dar para a gente estabilidade financeira, equilíbrio, à luz da Palavra de Deus, para que a gente tenha uma vida tranquila. Estamos concluindo o ano para motivar você com esse empreendimento de estudo, de conhecimento, para que 2023 seja um ano cheio de bênçãos para você. Vale a pena você estudar aí em família, com seus amigos, se você tem lá no seu trabalho um grupo de estudos, vale a pena ter esse guia, ser um aluno da escola bíblica e entender ainda mais quais são os propósitos que o Senhor tem para a gente lidar com o dinheiro. Hoje nós vamos começar um estudo, eu vou fazer uma inversão, tá? Porque a gente chegaria hoje, a gente vai ter 12 temas, né, nessa temporada, é isso? É isso mesmo, né? 12 temas. Nós chegaríamos hoje ao tema número 6, que é prosperidade e a família, tá? Prosperidade e a família. Tá aqui, ó. Esse é o tema o de hoje. Só que eu vou fazer uma pequena inversão, tá? Vou fazer uma pequena inversão. Eu vou estudar hoje porque eu vou fazer 2 programas do tema número 7. Então, como a gente está hoje quarta-feira, então hoje, amanhã, quarta e quinta, eu vou estudar Conselhos Práticos, parte 1. Tá? Não vai alterar o nosso processo aqui de conhecimento, mas eu vou fazer hoje Conselhos Práticos, parte 1, que é hoje e amanhã. E na segunda-feira, aí eu volto para o tema número 6, tá? Que vai ser prosperidade e a família. E aí, na terça e na quarta, a gente vai para o tema número 8, tá bom? Então, se você tem o guia de estudos, só uma pequena inversão. Se você depois acompanhar o programa, vai receber seu guia, quiser assistir os programas de novo, depois vai ter lá na sequência qual foi apresentado por tema. É mais para a gente completar a semana dentro de um tema, ok? Então hoje vamos trabalhar conceitos práticos de administração financeira, daqueles que estão enfrentando dificuldades com as suas contas e estão com dívidas. Então hoje a gente vai começar a entender alguns princípios que são importantes para que a gente comece 2023 com a vida tranquila no que diz respeito às questões financeiras.
tá bom? Vamos orar a Deus pedindo sua iluminação ao abrirmos a palavra. Pai do céu, nós vamos ter o nosso guia que nos orienta, mas nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez hoje. E a gente quer entender quais são os teus propósitos para a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, às vezes, as compras excessivas, as compras inadequadas que a gente faz, como lidar com a questão do consumismo, que a gente é tão bombardeado hoje. Por isso, Pai, nós pedimos iluminação, pedimos lucidez, compreensão, para que a gente zele, para que a gente cuide dos recursos que o Senhor nos dá. Eu te peço isso. Peço uma bênção para cada um que está acompanhando, que está estudando, ou aqueles que talvez estejam pela primeira vez assistindo esse programa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então, conselhos práticos sobre administração financeira, estudando o nosso guia desta temporada, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse é o capítulo número 7, vamos fazer uma pequena inversão. Qual é o fator determinante para a sua estabilidade financeira? É uma pergunta que a gente tem para você hoje. O que faz você equilibrar suas contas? Como é que você responde isso? É o que você ganha? Você diria que o fator determinante para equilibrar as minhas condições financeiras é aquilo que eu ganho. Quer dizer que aquilo que você ganha é importante. Quanto melhor você for remunerado, isso vai trazer para você mais benefícios. E esse raciocínio está correto. Quanto melhor a remuneração, maior o desafio que você tem para ajustar aquilo que você deseja. Mas lembre-se que também, quanto maior for a remuneração, a tendência de busca por realizações também vão te desafiar no mesmo processo, que é no processo de administrar. Por isso, é interessante quando a gente pensa nesse assunto que o fator determinante para a nossa estabilidade financeira necessariamente não é só aquilo que a gente ganha. Né? Será que é só o tamanho da renda? Quanto maior, vai ser melhor? Ou seria a administração das despesas, daquilo que eu ganho, ou daquilo que eu tenho de compromisso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero? E quando a gente fala em despesas, são os custos que a gente tem com a vida. E a tendência é que se eu tiver uma renda maior, eu vou pensar em mais conforto, maiores os sonhos, e eu vou ter que equalizar também. Por isso, se a gente consegue ter uma renda adequada e a administração adequada das nossas despesas, nós vamos conseguir equilibrar as nossas finanças. Porque o fator determinante não está necessariamente no tamanho da renda, mas na administração daquilo que eu tenho de compromissos, das minhas despesas, e aí, consequentemente, do que virá de benefício, daquilo que eu vou ter de empreendimento. Há um texto muito interessante que está no livro do profeta Ageu. Se eu não me engano, é o segundo menor livro da Bíblia. Queria até convidar você a abrir. É o que a gente chama de profetas menores. É no penúltimo livro, depois vem Zacarias, não, é antepenúltimo, né? Zacarias, Malaquias, e aí a gente tem o Novo Testamento. Está aqui, o pequeno livro de Ageu, tá? Dos livros do Antigo Testamento, só Obadias é menor do que Ageu. Então, é um dos menores livros. Neste livro, o profeta dá orientações para o povo, que agora, o povo que havia vivido o exílio da Babilônia e que agora tem o compromisso de reconstruir Jerusalém, de reconstruir o templo, que era referência para as questões espirituais, era
para o povo, a presença de Deus estava ali, só que eles estavam desligados dos propósitos maiores. E eles começaram a usar os seus recursos, não pensando de forma equilibrada. E a gente tem algumas orientações do Senhor aqui. Como, por exemplo, lá no verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas, o templo? Você está pensando no melhor e a casa do Senhor está em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado, e aqui eu vou parar aqui porque agora está o verso 6, então eu vou usar a tela para o verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Qual é a advertência? Parece que tudo aquilo que vocês têm não é o suficiente. Parece que tudo que vocês adquirem não completa, não preenche as necessidades reais que vocês têm. Se a gente estudar o contexto, a gente vai ver que isso é muito mais profundo, porque aqui há uma necessidade espiritual, há uma necessidade que o Senhor diz que eles deveriam se voltar primeiro para Ele. Por isso que a gente tem trabalhado ao longo dessa temporada que o dinheiro, os recursos com Deus, eles são bênção para a nossa vida. Agora, se a gente não tem a presença de Deus, a tendência é que seja um caminho de perdição. Por isso nós fundamentamos muito nos primeiros programas a visão bíblica sobre o que como a Bíblia vê o dinheiro. O problema não está nele, a gente já citou, mas a forma como eu trabalho, a forma como eu vejo. E aqui há uma advertência do profeta. Parece que tudo que vocês têm não preenche nada e vocês nunca têm nada. Em resumo, é essa a ideia. Parece que o salário que vocês recebem, vocês estão colocando numa bolsa que está furada, que vocês não conseguem guardar nada. Essa é a nossa reflexão. E hoje, de alguma forma, nós somos influenciados por isso, porque nós somos influenciados e estamos no meio de uma sociedade extremamente consumista. Nos vendem a ideia de que quanto mais eu vou ter, mais eu vou me satisfazer. A gente viu ontem no estudo que não são as coisas que o homem possui que determinam quem ele é. Se ele busca com Deus, há um significado. Essa sociedade consumista nos dá a ideia de que nós somos determinados, o valor que nós temos é determinado por aquilo que nós possuímos. Por isso, compre tal coisa e assim você está identificado, ou seja, você tem valor. Isso está muito associado com a visão que a gente tem de nós mesmos. Mas dentro de uma estrutura mercantilista e mercadológica existe um propósito. Qual é esse propósito? Fazer com que a gente tenha significado com aquilo que a gente está adquirindo. Mas o sentimento é, comprou e daqui um pouco passou a sensação da compra e eu preciso comprar mais. Na volta do intervalo a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Vamos abrir o nosso coração para que o Espírito nos dê lucidez para a gente entender. É rapidinho, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando Educação Financeira à luz da Bíblia. Hoje estamos começando a apresentar conselhos práticos para que a gente viva dentro daquilo que a gente ganha, para que a gente administre os bombardeios que a gente recebe de adquira isso ou a falsa ideia que nós somos determinados por aquilo que a gente possui. Tá bom?
Se você deseja ter o nosso guia de estudos, receba aí para receber na sua casa, sem nenhum custo, porque eles têm o patrocínio dos anjos. 3 maneiras para você pedir. Rapidinho. Primeiro, manda mensagem para o WhatsApp, para o nosso WhatsApp, para você receber um link. É o 12982444449. 12982444449, tá bom? Manda, preenche e vai receber aí na sua casa. Também você pode acessar o nosso site, também tem que preencher o cadastro, está aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial, isso mesmo, as meninas vão atender você, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Vale a pena sentar com seus filhos, adolescentes, jovens, em família, e vocês terem uma visão correta dos recursos para que a gente viva de forma tranquila, em paz. Vamos lá? Vamos continuar? Somos influenciados por uma sociedade consumista, que às vezes quer determinar o nosso valor por aquilo que a gente adquire. O que está na moda, o relógio, determinado tênis, determinado computador, e parece que se você não tem, você não está incluído num processo de sociedade. Determinado jogo, assinar isso, fazer esta viagem, fazer aquilo. Então, isso de alguma forma vai nos influenciando por um caminho que você vai ver que é um caminho de desafios. Os efeitos da má administração financeira, ou seja, dessa influência, e aí você é influenciado e tem os seus recursos, mas os seus recursos não alcançam isso, podem trazer alguns sérios problemas para a gente. E a gente listou alguns aqui. Primeiro, o endividamento. Inúmeras dívidas. Você tem aí os carnês, os boletos para pagar. Tá? E isso vai te trazendo desespero. Redução da qualidade de vida. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que adquirir mais, porque eu preciso ter mais. E olha, e às vezes a gente acha que esse processo a gente tem que fazer para que os nossos filhos estejam incluídos, tá? E trabalha mais, corre para lá, porque precisa dar isso para o filho, porque se eu não der isso para o filho, ele não vai se sentir incluído dentro do processo social que ele tem lá na escola. E esse é um caminho de perdição. Esse é um caminho que pode trazer sérios problemas físicos e emocionais para você e trarão a longo prazo problemas físicos também, problemas emocionais, problemas relacionais para os nossos filhos, porque vão crescer às vezes sem perceber o valor que as coisas têm, não tem noção de que você gastou horas para adquirir aquilo, não sabe o valor daquilo, não dá valor para aquilo e quando precisar conquistar, não sabe o esforço e não vai ter o esforço para conquistar. Então, é para a nossa reflexão. Vamos lá. Sequência. Então, o endividamento, a redução de qualidade de vida, a instabilidade emocional, familiar, relacionamentos que são afetados dentro do seu ambiente familiar, conflitos, o seu casamento, está aqui uma das causas, das maiores causas de divórcio, são problemas financeiros. A saúde financeira vai ser afetada porque você não está administrando corretamente, porque você não administrou corretamente essa empolgação, esse envolvimento que você tem dentro da sociedade que a gente está vivendo. E isso também, dentro de uma visão cristã, muitas vezes compromete nossa fidelidade a Deus. Ou seja, nós não participamos mais, dentro de uma visão bíblica, não sei se você conhece ou não, a devolução daquilo que não nos pertence, que é o dízimo, e o partilhar das ofertas para a nossa comunidade religiosa também ser abençoada. Esse é um tema para a gente trabalhar mais para frente. Mas vejo que há um comprometimento total. E quando, primeiramente, eu não estou devolvendo a Deus o que pertence, eu estou fugindo daquilo que é a vontade do Senhor. Sequência. Vamos lá.
Então, esses são alguns dos efeitos. E aí, esses efeitos também são emocionais. A gente trabalhou na temporada passada Sentimentos, a Ciência do Existir. E a gente viu várias situações, problemas emocionais que colocam a gente dentro de situações terríveis, da necessidade de acompanhamento profissional. E dentro desses problemas está a nossa autoestima equivocada, ou seja, a visão que a gente tem de nós mesmos. Ou seja, como eu mencionei, eu preciso ser valorizado por aquilo que eu tenho. Porque se eu não tenho, eu não faço parte da. E aí entra um problema que hoje está afetando milhares e milhares de pessoas, que é o transtorno obsessivo por compras, que é a oneomania, que requer muitas vezes tratamento profissional. Ou seja, pessoas que só se sentem preenchidas quando compram, mas quando termina aquilo, o vazio volta. Os oneomaníacos precisam sempre estar comprando alguma coisa, mas após aquela sensação de compra, como um vício, passou o efeito, ele precisa buscar mais, mais, mais. E essas pessoas se tornam viciadas e elas perdem noção, é muito interessante isso. Se você buscar um profissional na área da psicologia, é muito interessante que ela não tem mais controle da sua ação, porque é um transtorno psicológico que está afetando diretamente o seu cérebro. Causa uma sensação de bem-estar, mas logo de frustração. Bem-estar, frustração, êxtase e vai para o fundo do poço. Agora, vamos lá. Seguindo, a dependência diz o professor Pedro de Santi, que é psicanalista e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. A dependência é o encontro de uma estrutura emocional frágil, desde a infância, com um grande apelo de consumo na sociedade. Então ele se torna dependência porque ele está frágil emocionalmente, e isso foi desenvolvido ao longo da vida, desde a sua infância, às vezes exatamente por causa dessa visão errada a respeito do que são as finanças, escassez ou facilidade de abundância, né, em ter as coisas, e aí o que acontece? Ele vai se tornar uma pessoa dependente. Ele tem um apelo de excessivo consumo e tem uma estrutura emocional fragilizada. Então é uma reflexão interessante. Pastor Antônio Tosti cita no nosso guia de estudos que ninguém deveria ir às compras sem ter um planejamento. O que define uma compra, essa aqui é uma frase bem interessante, não é o saldo bancário. Não tem dinheiro, caiu agora o salário, caiu o 13º, agora eu posso ir às compras. Mas não é isso. O que deveria determinar ou definir uma compra é o orçamento. E aqui vale uma reflexão, né? Está chegando aí as compras de Natal, caiu as férias, né? Vai ter as férias em janeiro. Então veio aquele bolo maior. Opa, aqui enriqueci agora. Só que aí você vai às compras, não, olha quanto que tem. Só que como não há um orçamento, um planejamento financeiro, você compra, mas daqui um pouco você tem as despesas, que são as despesas de cada mês. Vem as despesas de janeiro, vem pagamento de IPVA em janeiro, vem a compra do material escolar em janeiro. Pastor nem fala que já dá até arrepio aqui. Mas é a realidade. É a realidade de todos nós. Por isso, um planejamento futuro vai dar para a gente equilíbrio, lucidez. E aí eu olho para o saldo bancário, ok, mas isso está dentro do meu planejamento? A compra dos presentes estão dentro do planejamento? Você já viu que agora tem amigo secreto, é um monte, né? Aí determina o valor lá. E aí o que acontece com a gente? A gente é envolvido e logo a gente é comprometido. Eu quero que essas palavras sejam de reflexão, porque elas são para mim. Reflexão para mim e para você. O que você ganha
os recursos, a saúde que você gasta, né, para se dedicar. Eu vou te dizer, você é precioso aos olhos do Senhor. Você é sagrado e o que você ganha é sagrado. Por isso o Senhor está interessado no seu bem-estar. Eu quero orar agora. Pai do céu, que cada telespectador se sinta amado por Ti, que Ele é importante para Ti, que os seus recursos sejam vistos por Ele como sagrados, abençoados. Eu clamo por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.